continuar falando sobre esse assunto, sobre insônia, agora aqui no estúdio com o especialista em medicina do sono, Dr. Cícero Alves. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Vamos começar então do finalzinho dessa reportagem, porque manter uma qualidade de vida a partir de atividades físicas deve ser uma das recomendações mais importantes para quem não tem qualidade do sono, né? Sim, sem dúvida. Bem, o exercício físico, Aline e telespectadores, é essencial para a saúde geral e não poderia ser diferente para o sono. A gente sabe que quando você pratica atividade física regularmente, principalmente atividades físicas aeróbicas, você tem uma liberação de determinadas substâncias que facilitam a consolidação do sono. A única ressalva que a gente tem que fazer e deixar claro para o telespectador é que essa atividade física não pode ser muito próxima ao horário de dormir, porque ela libera também outras substâncias que dificultam a deflagração e o início do sono. É tanto que quando você chega de uma atividade física muito tarde, você demora a baixar aquela adrenalina, né? Então Exatamente. tem todo um ritual, deve ter todo um ritual para você conseguir dormir melhor, né? É preciso esse ritual? Sim. Hoje em dia, você sabe qual que é hoje? A principal causa de distúrbios do sono são as redes sociais. Principalmente o uso de eletrônicos, celulares durante a noite. Hoje em dia, a gente vive numa geração que é conectada 24 horas por dia. Dorme com o celular ali do lado. Dorme com o celular do lado, o WhatsApp, e aquilo além de ter o estímulo luminoso que bloqueia o hormônio do sono, que é a melatonina, aquilo gera uma ansiedade. Você fica esperando a nova mensagem, esperando se a outra pessoa atualizou o status, né? Então, hoje em dia, o que a gente aconselha? Evitar qualquer tipo de estímulo luminoso, pelo menos 2 horas antes de dormir, para se preparar para dormir. Fazer uma leitura de alguma coisa que seja relaxante, de preferência, mas eu não tenho, eu tenho o hábito de ler no celular, substitui a leitura do celular por causa da luminosidade, pela leitura de um livro, uma revista, e coloca um foco de luz atrás da cabeça, porque aí a luz vai iluminar única e exclusivamente o livro, não vai bater diretamente no olho, porque quando ela bate no olho, que é o que vem das redes sociais, que vem do computador, aí é que bloqueia a melatonina, que é o hormônio do sono. E se a pessoa já estiver dormindo, o celular, por exemplo, tocar ou vibrar, e ela sentir aquilo ali, aquela interrupção no sono também já vai provocar um problema, né? A qualidade do sono dela também já vai diminuir, porque para pegar no sono de novo pode ser mais difícil. Vai ter que começar tudo de novo, né? Por isso que a gente aconselha, se você não é um tipo de profissional que não pode se desligar, às vezes ele é um cirurgião que está com um paciente grave ou alguma outra coisa, tem um familiar muito grave, mas hoje em dia a gente tem como administrar isso, né? Então o ideal é afastar mesmo o celular, tirar ele de perto da cama mesmo, para não ser acordado por chamadas, mensagens, porque aí você tem que começar o processo todo de novo, e isso demanda um certo tempo. Doutor, a moça na nossa reportagem, a nossa entrevistada, disse que dorme de 3 a 4 horas no máximo e para ela é muito ruim, ela sofre com insônia, mas outras pessoas já dormem poucas horas e dizem que para elas é o suficiente. Então, existe um tempo ideal para que as pessoas durmam bem e se sintam revigoradas ou depende de pessoa para pessoa? Ótima pergunta. Existe uma diferença entre insônia e dormidor curto. Dormidor curto é aquela pessoa que se satisfaz com menos do que 6 horas de sono por noite. Então ela dorme 3, 4, 5 horas, mas ela se sente bem no dia seguinte, ela tem um desempenho profissional, pessoal, social satisfatório. O insônia é aquele paciente que pode dormir pouco ou pode até dormir muito, normal, mas o sono dele não descansa. Existe o que o telespectador pode não entender, o que a gente chama de insônia com tempo total de sono normal. Ou seja, ele dorme um tempo, 8 horas, e mesmo assim ele acorda cansado. Mesmo ele dormindo 8 horas, não tendo dificuldade para dormir, não tem dificuldade para permanecer dormindo, o simples fato dele não descansar, isso o faz ser portador de insônia também. Vamos falar também sobre o uso de medicamentos, porque tem muita gente que sofre com a insônia e acaba tendo que tomar algum tipo de medicamento prescrito pelo especialista, como o senhor, que é especialista em sono, mas esse medicamento deve ter um prazo para que ele seja retirado desse uso? Não só prazo, como também tipo. No último congresso que a gente teve agora só de distúrbios do sono, Aline, veio uma classificação nova de insônia com tempo total de sono normal, que é aquele caso que eu descrevi, e insônia com tempo total de sono baixo.
Se o paciente tem insônia, mas dorme menos do que 6 horas, ele não deve... Desculpa, se ele dorme mais do que 6 horas e ele se sente cansado, que é uma insônia com tempo total de sono normal, esse paciente não tem nenhuma indicação de usar medicação. Esse paciente deve ser tratado única e exclusivamente com terapia cognitivo-comportamental. Falando para o leigo, é como se fosse uma psicologia do sono. Aqui em Teresina nós já temos profissionais capacitados para fazer esse tratamento. O uso de medicamento é só quando ele não consegue dormir pelo menos 6 horas. E aí tem que o especialista saber qual o tipo de medicamento para aquele perfil de insônia. Porque a gente tem insônia por ansiedade, como foi descrito na reportagem, insônia por depressão, insônia por pernas inquietas, insônia por apneia, insônia por bruxismo, insônia medicamentosa, por outros medicamentos que causam insônia. Então, o que tem que ficar na mente do telespectador é: vamos abordar a causa da insônia e o tratamento com remédio para dormir tem que ser curto, enquanto a causa é combatida. Lembrando que a automedicação, muita gente que toma aquele remedinho para dormir melhor, ela pode fazer um efeito contrário, né? Com certeza. Existe a insônia medicamentosa. Às vezes, o remédio que o teu vizinho toma, mesmo que tenha sido prescrito por um especialista no sono, é eficaz para aquele caso, mas o seu caso é diferente. A sua causa da sua insônia pode ser outra. E aí, aquele medicamento já não se adequa ao seu caso, porque você tem um perfil genético diferente, porque você tem uma causa diferente, porque o seu metabolismo é diferente e porque você tem outras comorbidades e usa outros medicamentos diferentes do teu vizinho. Então, esse hábito de pegar emprestado o remédio do vizinho e se automedicar é totalmente inadequado. Tá certo, doutor Cícero, muito obrigada pelas explicações aqui, dando dicas importantes para quem sofre desse problema. Dormir realmente é uma necessidade básica da gente, porque senão a gente não consegue nem produzir, né? A Organização Mundial de Saúde equiparou o sono de boa qualidade, a alimentação balanceada e equilibrada e a prática regular de atividade física como as 3 coisas mais importantes para a promoção da saúde. Tá ótimo. Muito obrigada, então, pela participação. Boa tarde para o senhor. Obrigado pelo convite.